Agora ligou. Vou precisar, isso. Obrigado. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, queria apenas relatar um testemunho a todos vocês. No ministério pastoral, a gente sempre é dirigido por aquilo que Deus, Ele nos leva, ou para onde Ele nos leva. E desde que eu entrei no ministério, isso lá em 2005, o meu desejo era ser como meu pastor foi, lá para a igreja em Barueri. Ele permaneceu lá por quase 20 anos. Eu realmente entendo que uma igreja aonde ela... Pronto, liguei aqui agora. Eu entendo que uma igreja aonde passam muitos pastores por pouco tempo, a igreja sofre demais, porque essa confiança que nós adquirimos, ela vem com o tempo. E aí, às vezes, quando um pastor fica pouco tempo numa igreja, é difícil as pessoas poderem se abrir, as pessoas poderem conhecê-lo, ele conhecer a igreja. E digo isso para vocês porque cada mês de março para nós é um mês importante, é diferente, porque no dia 13 de março de 2008, nós saímos de São Paulo rumo ao Rio Grande do Sul e nós chegamos aqui no dia 14 de março de 2008. E nós estamos em 2025, então são 17 anos que Deus nos trouxe a essa igreja e nos faz permanecer aqui. E para nós é um motivo de grande alegria saber o ministério que Ele nos tem dado. Claro, não é perfeito, porque não existe ninguém perfeito, mas a gente tem esse privilégio de quando vocês chegam, a gente já conhece, vocês já nos conhecem. Claro que os visitantes vão nos conhecendo aos poucos, mas essa é a parte boa desse relacionamento que nós temos. A intimidade de poder conhecer mais profundamente a todos vocês. Então, para mim isso é um motivo de grande alegria. Eu não sei se para vocês, mas para mim eu sei que Deus tem nos dirigido aqui todos esses anos e é uma grande bênção. Bom, antes de nós iniciarmos, é bom estar de volta aqui em cima, né? Eu sei que lá embaixo era bacana, a gente tinha uma sensação de igreja cheia porque era pequeno lá, né? Ou é pequeno lá. Mas, estando um pouco mais confortável o tempo, a temperatura, a gente volta aqui para cima, tá bom? A gente tem a Samira de volta com a gente, obrigado pela sua presença. E vamos então para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Eu estou abrindo aqui no meu esboço. Obrigado, João. Já ia mesmo pedir isso para você, muito obrigado. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, para o livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, falando sobre os fundamentos da salvação. E de todo o coração, meus irmãos, assim como eu tenho sido muito repetitivo falando sobre os nossos estudos sobre fé nas quartas-feiras, para mim tem sido muito importante. Eu espero que também possa abrir os seus olhos, não só para entender quão grande salvação nós temos, mas também te incentive a evangelizar mais, mas se caso você não tem Cristo, que possa responder talvez as suas perguntas. Lembrem-se que eu disse a vocês que se caso tiverem perguntas, vocês podem fazer, só levante sua mão para a gente manter a ordem, mas se tiverem alguma dúvida acerca do assunto, aí nós podemos fazer. Como nós não tínhamos certeza se nós iríamos ficar lá embaixo ou aqui em cima, só tem um slide só com os pontos principais ali, mas não tem muito problema, tá? Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 22. A palavra de Deus vai nos dizer: o qual não cometeu pecado, nem nenhum dolo se achou em sua boca. Vamos orar. Nós queremos, Senhor Deus, render graças porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito Salvador. Nós agradecemos porque não há merecimento nas obras que fazemos ou naquilo que temos oferecido ao Senhor, mas por Tua graça o Senhor nos salvou e providencia, ou pelo menos traz a salvação àqueles que creem. A salvação está disponível àqueles que crerem em Jesus, mesmo aqueles que ainda estão duvidando ou estão
lutando dentro dos seus corações acerca da importância de entregar o seu coração a Jesus. Então nós pedimos, Senhor Deus, que aonde as nossas palavras e o nosso desejo não alcance, que o Espírito Santo do Senhor possa quebrantar cada vida e cada coração. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de novamente trazer a palavra do Senhor a esse púlpito, como nos últimos 17 anos. Grato ao Senhor por todos os pastores que nos acompanharam nessa jornada. E queremos, ó Deus, estar aqui até que Jesus volte ou até que o Senhor nos leve, segundo a sua vontade. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, dentro da obra de Cristo, nós estamos falando então, ou vamos falar sobre a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo. Por que foi necessário que ele entregasse a sua vida por nós? Nós vimos na semana passada um breve resumo sobre a morte substitutiva de Cristo, ou seja, como ele deu a sua vida em nosso lugar. Nós também já falamos recentemente sobre a encarnação de Jesus Cristo, como ele mesmo sendo Deus veio a esse mundo para entregar a sua vida por nós, pecadores. Então hoje é importante nós entendermos sobre a vida de Cristo, porque o fato dele não ter cometido pecado, essa é a diferença principal de porque ele é o nosso Salvador perfeito. Então, é importante nós definirmos o que a palavra perfeição significa para você. Talvez é uma questão hipotética, por quê? Porque nenhum de nós, por melhor que seja a pessoa, nós conhecemos alguém que seja perfeito. Existem poucas pessoas que chegam perto da perfeição, eu sou uma delas, a humildade é uma das minhas 950 qualidades, né? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que não existe alguma pessoa que seja perfeita, pelo menos não à nossa vista. Então essa é uma questão hipotética, porque nós não conhecemos alguém assim. Por melhor que seja, por melhor filho, melhor esposo, melhor esposa, ou melhor pessoa, ninguém é perfeito. Então, parece impossível, mas existiu uma pessoa que veio a esse mundo e era a personificação da perfeição, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, com base em 1 Pedro capítulo 2, verso 22, 3 verdades nós podemos enxergar sobre a vida de Jesus Cristo, que é o que nós vamos ver hoje à noite. Jesus viveu sem pecado, ele cumpriu a justiça que nós não poderíamos cumprir, e ele se tornou o sacrifício perfeito por nós. Então são essas 3 verdades que nós veremos hoje. E o próprio texto fala sobre isso, certo? Nós vamos destrinchar essas verdades para que nós possamos entender sobre a vida perfeita de Jesus. Então, primeiramente, meus irmãos, Jesus ele viveu sem pecado. O próprio texto que você leu deixa claro que Jesus nunca pecou. Ele não cometeu pecado nenhum ou algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Interessante que o livro de Hebreus vai dizer que ele passou pelas dificuldades que nós passamos. E quais são essas dificuldades? A concupiscência da carne, os desejos fortes da nossa carne, os desejos fortes dos nossos olhos e a soberba da vida. Então, essas três categorias de pecado, Jesus, ele passou por isso. Ele sentiu fome, sede, cansaço, ele foi rejeitado, traído e tentado pelo diabo, mas ele nunca pecou. A gente vai ver 3 momentos marcantes da vida de Jesus, rapidamente. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, mas nós não leremos todos esses versículos. Mas note, primeiramente, que ele foi tentado pelo diabo no deserto. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, a gente vai ler só o primeiro versículo que vai deixar claro essa tentação. Então, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós temos, meus irmãos, entre os inimigos, os nossos inimigos, não só a nossa carne ou o nosso desejo de pecar, mas nós temos o diabo que é o dono ou que está por trás do sistema desse mundo. Nós que temos uma determinada idade, nós enxergamos como as coisas elas são totalmente diferentes do que eram no passado. É claro que imoralidade sempre teve.
Só que eu ainda me lembro, eu não assisti, mas eu me lembro que isso virou notícia, quando na primeira novela das 9, que na época era a líder de audiência, um homem beijou outro homem. Então aquilo se tornou um marco. Todas as coisas que nós conhecemos hoje, ou pelo menos as coisas que nós conhecíamos no passado, hoje elas são diferentes. Você não via macho barbudo se atracando na rua, você não via mulheres se atracando nos parques. Esse tipo de coisa sempre aconteceu. Mas eram questões que muitas vezes as pessoas entendiam que fazer isso em um local público, isso traria escândalo. Como eu já disse a vocês quando nós estávamos falando sobre divórcio, que até mesmo a questão do divórcio, que hoje é uma questão comum, no passado, isso lá na década de 30, de 40, era uma questão vergonhosa para a família. Eu não estou dizendo que isso é hoje, eu estou dando contexto para vocês que na modernidade, certas coisas que no passado eram diferentes, hoje são comuns. Então, infelizmente, agora tratando sobre a questão do pecado, o pecado é banalizado demais hoje em dia. Nós sabemos que no passado, quando você queria ouvir uma música, você precisava ter um radinho, como eu já falei, você precisava ter um Walkman, você precisava guardar as músicas numa fita, ou então, se você quisesse alugar um vídeo, você tinha que ir na locadora, e tantas outras coisas que hoje em dia não precisa mais isso se você tem um celular. Um celular faz tudo isso. Mas antigamente nós éramos muito mais protegidos da imoralidade do que hoje. Porque hoje em dia, por vezes, você abre num site de notícias e muitas vezes as notícias são de pessoas, ou de mulheres, de homens, que, pelo fato de estarem seminus ou tudo mais, aquilo se torna um chamariz para as pessoas poderem entrar naqueles sites. Por quê? Porque isso gera engajamento. Uma profissão que hoje em dia ganhou muito destaque é a prostituição virtual, onde mulheres ganham centenas de milhares de reais oferecendo seus corpos na internet e acham que isso é a coisa mais comum do mundo. Então isso é uma maneira de prostituição virtual. E eu digo isso para vocês por quê? Porque existem as tentações. Nós somos tentados não só por nós mesmos, pelo nosso pecado, mas por todo esse sistema que o diabo proporcionou. Da mesma maneira, o diabo tentou Jesus, porque Jesus estava em jejum, e ele procurou oferecer algo, não só para comer, mas algo para que Jesus pudesse adorar a Satanás. Então, entendemos pela palavra de Deus que ele, Jesus, respondeu com a palavra de Deus e resistiu ao diabo. Também, Jesus ele foi humilhado na cruz. Veja Lucas 23, 34. Alguém leia para nós, por favor. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Se você achou, pode ler para nós. Certa vez no passado, há muitos anos atrás, eu preguei uma mensagem do porquê Jesus havia sido crucificado. Existem alguns personagens importantes na crucificação de Jesus. Pilatos, o povo, os líderes religiosos. Mas uma só palavra demonstra o motivo de Jesus ter sido crucificado. Inveja. Jesus, ele foi crucificado por inveja. O que mais me deixa embasbacado quando eu leio o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, é como os líderes religiosos, ao ver Jesus fazendo milagres, pregando a palavra de Deus, eles tinham inveja. Eles queriam matar Jesus porque eles não queriam perder o privilégio que eles tinham. Eu tenho uma série que eu vi hoje, não vou falar o streaming, mas tem uma série que eu achei interessante, que já está na 4ª temporada, de um grupo de pregadores que enganam as pessoas para recursos financeiros. 4 temporadas. Não é um documentário, é uma série. Eu estou dizendo isso para vocês por quê?
Porque, infelizmente, o cristianismo virou motivo de chacota, por conta de alguns que pregam a palavra de Deus por ganhos pessoais. Nós que pregamos a palavra de Deus e temos interesse na salvação do pecador, as igrejas que pregam a palavra, elas são esvaziadas. Porque hoje em dia, infelizmente, as igrejas que prometem prosperidade, felicidade e todas essas coisas que são passageiras, porque o que Deus nos proporciona é uma felicidade interior, e segundo a sua vontade, Ele há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. As igrejas que pregam a verdadeira palavra são igrejas esvaziadas. E isso não só aqui no Rio Grande do Sul, mas praticamente no mundo inteiro. As igrejas que mais crescem é onde há perseguição. Mas eu digo isso para vocês porque, meus irmãos, Jesus Cristo ele foi humilhado, mas ele entendeu e orou ao Senhor para que aqueles homens que o estavam crucificando estavam fazendo porque eles não entendiam o motivo pelo qual estavam crucificando Jesus. Eles não entendiam que ele era o Salvador de todo mundo. E ainda assim o Senhor Jesus clamou para que eles pudessem ser perdoados. Também, quando ele foi desafiado a condenar a mulher adúltera, João capítulo 8, versos de 1 a 11, você não precisa abrir, mas ele mostrou justiça e misericórdia de forma perfeita. Então, aqui, meus irmãos, são três ilustrações sobre a vida de Jesus, como ele foi, de alguma forma, confrontado em relação ao pecado, e ele não pecou. Só que em diferença a nós somos o quê? A Bíblia nos chama de pecadores. Romanos 3, 23, abre sua Bíblia lá, por favor. Romanos capítulo 3, verso 23, alguém leia para nós, por gentileza. Quem são esses todos? Será que somos só nós? Aqui trata-se sobre toda a humanidade, não um grupo de pessoas. Todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus deixa claro que nós estamos ausentes ou estamos distantes, estamos destituídos, carecemos da glória de Deus. Nós não podemos alcançá-la porque nós somos pecadores. Só que como falamos em outra vez, e vamos falar um pouco mais para frente, nós fomos libertos da condenação através do sacrifício de Cristo, quando ele foi visto por João Batista em João 29, onde João Batista declara de Jesus que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os méritos da salvação não são nossos, são de Cristo. Mas é importante a nossa compreensão que ele não pecou. Agora, em segundo lugar, quando falamos que Jesus cumpriu toda a justiça que nós não podemos cumprir, vá para Mateus capítulo 3, verso 15. Mateus, capítulo 3, verso de número 15. Novamente alguém leia para nós. Então aqui, meus irmãos, nesse texto, Jesus ele estava se identificando com a humanidade. Por quê? A vida de Jesus ela não foi somente isenta de pecados, mas foi uma vida totalmente justa. Ele não apenas evitou o mal, mas ele cumpriu toda a vontade de Deus. Hoje pela manhã, eu falei na audiência da escola dominical o seguinte: para que Deus deu os 10 mandamentos? Existem pessoas que acham que, de alguma forma, se cumprirem os 10 mandamentos, podem ser salvas. O Novo Testamento, principalmente o livro de Romanos e Gálatas, está repleto de informações do apóstolo Paulo, aonde ninguém pode ser salvo pela lei. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Deus deu a lei aos judeus para mostrar a nossa falência como humanidade de talvez cumprirmos a justiça de Deus. Então nós não podemos ser salvos.
Quando é dito que nos convém cumprir toda a justiça, é claro que Jesus ele cumpriu toda a lei. Por quê? Porque ele nunca pecou. E não só nunca pecou, como ele foi totalmente justo em todas as coisas que ele fez. Então ele amou perfeitamente, ele serviu sem egoísmo e ele perdoou sem rancor. E aí vocês têm uma perspectiva de como nós falhamos. Porque por vezes o nosso amor é contaminado por aquilo que muitas vezes os nossos olhos veem ou por aquilo que nós sentimos. A própria palavra de Deus deixa claro que é fácil amar aqueles que te fazem o bem, mas e aqueles que nos fazem o mal? O que a Bíblia fala sobre a vingança? A vingança pertence a quem? Pertence a quem, meus irmãos? Mas muitas vezes nós queremos ser os portadores da justiça que não pertence a nós. Muitas vezes nós queremos julgar a vida das pessoas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, quando na verdade o juiz é Deus e não eu, e não você. Nós devemos colocar na conta de Deus coisas que não pertencem a nós. Então, o nosso amor não deve ser contaminado. Eu não devo amar menos se alguma pessoa está cometendo algo que eu não concordo. Eu preciso amá-la, porque o juiz é Deus, não sou eu. O nosso perdão deve ser sem rancor. Quando nós perdoamos, nós não podemos, como diz a Bíblia, lançar em rosto, guardar mágoa para na primeira oportunidade nós ofendermos ou jogarmos no rosto da pessoa que nós supostamente perdoamos. E era um serviço verdadeiro. Então aí vocês entendem, meus irmãos, a régua que Jesus nos colocou e como nós somos infinitamente devedores. Por isso que ele foi e ele é perfeito. E nós somos pecadores. É a distância que nós estamos de Deus. A pergunta é a seguinte: se Jesus foi perfeito, como podemos nos aproximar de Deus se somos pecadores? Paulo vai responder essa pergunta em 2 Coríntios 5:21. Abre sua Bíblia lá. 2 Coríntios 5:21. Vamos lá. Eu lerei na versão NVT esse texto. 2 Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado um sacrifício para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Mais uma vez, Deus fez daquele que não tinha pecado um sacrifício para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então eu, um pecador miserável, cujo muitas vezes minhas atitudes são contaminadas por inveja, egoísmo, por tantos outros pecados, Deus aceita a minha adoração porque eu criei em Jesus Cristo e clamei que Ele fosse o meu Salvador. Não porque eu sou perfeito, mas porque Jesus, Ele é perfeito. Ele cumpriu toda a lei. E eu vou até aquele que pode me ajudar. Por vezes eu chamo o Eduardo aqui em casa, como por exemplo, teve um dia que morreu um gato lá embaixo. Aquele negócio estava fedendo a casa inteira. E para esse tipo de coisa, e para tantas outras, eu sou meio nojento, eu passo mal. Aí lá vai eu pedir para o Eduardo: ô Eduardo, faz esse favor para mim. Aí o Eduardo foi lá, pegou o gato, jogou o gato fora. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque aquilo que eu não posso, eu peço ajuda para alguém que pode me ajudar. Se eu não posso ser salvo, se eu não posso chegar a Deus, eu preciso recorrer a alguém que possa me ajudar.
Esse é o trabalho de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que ele é o mediador entre Deus e o homem. É o único que pode nos levar a Deus. Vocês que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet e todas as pessoas que já pisaram, que estão e que pisarão no mundo no futuro, todos precisam entender. Você pode viver a sua vida, você pode fazer aquilo que você quiser, mas um dia você vai prestar contas a Deus. Você pode acreditar em Deus, você pode não acreditar em Deus, mas um dia você vai prestar contas a Deus. A mesma fé que você tem que Deus não existe, é a mesma fé que eu creio que Deus existe. Só que pela palavra de Deus, que é infalível e as promessas de Deus nunca falharam, eu creio na veracidade das promessas de Deus. E de que um dia o Senhor vai resgatar os seus, e aqueles que não pertencem ao Senhor já estão condenados. Sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos, todos um dia prestarão contas diante de Deus. E a palavra de Deus deixa claro para mim e para vocês, nós somos devedores. A nossa conta está negativa. Eu não estou falando da sua conta no banco, eu estou falando da nossa conta celestial. A nossa conta está negativa por conta dos nossos pecados e somente um pode pagar o preço da nossa salvação. Por isso que é tão importante a crença em Jesus. Então, quando nós confiamos em Cristo, a sua justiça é colocada em nós. Se ele é o Deus justo, se ele cumpriu toda a justiça, quando eu creio em Jesus, a sua justiça é colocada sobre mim. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro em tantos versículos que nós já lemos e leremos mais para frente. Então, Deus não mais nos vê como pecadores condenados, mas como filhos justificados pelo sangue de Jesus. É mais ou menos assim, hipoteticamente, tá bom? Antigamente, tinha um parque lá em São Paulo chamado Play Center. Play Center era um parque muito legal. Quando você pagava para entrar no Play Center, você tinha um carimbo que eles davam na sua mão. Não era a marca da besta, não. Era o carimbo do Play Center. Eu digo isso por quê? Porque existiam alguns carimbos, algumas cores de carimbo. Dependendo do que você pagava, você tinha acesso a determinados brinquedos. Se você era rico, milionário, você poderia ir nos demais. Mas eu digo assim hipoteticamente. Se fosse feita uma fila e todos fôssemos colocados diante de Deus. Chegássemos lá na bilheteria celestial. Tem lá uma catraca que vai para o céu e tem lá uma catraca com uma escada rolante, não, com um escorregador, não é nem escada rolante, com escorregador que vai direto para o inferno. Quando você chega na catraca, a pessoa que está ali vai perguntar, você tem a marca? Sim, vai para o céu. Você tem a marca? Não, escorregador para você. Esta marca é hipotética, ou seja, não existe. Mas como que a pessoa pode ganhar essa marca? Quando ela simplesmente confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Note que eu não falei que você precisa pagar. Eu não falei que você precisa ir a alguma denominação. Eu não disse que você tem que ler a sua Bíblia todos os dias, que você tem que orar todos os dias. Essas são consequências positivas de uma vida cristã saudável. Mas todas essas coisas não são pagamentos para a salvação. Não é uma esmola, não é a cesta de amor que o Salomão falou e que nós temos dito aos irmãos. Não é uma oferta financeira, mas é uma oferta de fé. Então todos aqueles que possuem a marca é porque um dia já creram em Cristo como Salvador. Essa marca existe, mas é uma marca espiritual, onde a palavra de Deus diz que aqueles que são salvos foram selados com o Espírito Santo de Deus. É uma marca que nós não podemos ver, mas Deus sabe quem é. Então, meus irmãos, Jesus, ele viveu sem pecado e ele cumpriu a justiça que nós não podemos cumprir. Mas também, em terceiro lugar, Jesus se tornou
o sacrifício perfeito por nós. Por quê? A vida perfeita de Jesus o qualificou para ser o nosso Redentor. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Por que Jesus Cristo ressuscitou, você sabe? O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo pecou? Então a morte não tinha poder sobre ele. Por isso que ele ressuscitou. Hebreus 9,14. Vamos lá. Meus irmãos, chamo a atenção. Quanto ao mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Foi um sacrifício voluntário. Ele não foi obrigado. Quando Jesus estava na cruz, a sua mente, o seu coração estavam em todos nós. Os nossos pecados foram pagos ali. Nós não precisamos levar os nossos pecados se eles já foram pagos por Jesus. Então o sangue de Cristo é poderoso, como diz o apóstolo João, para nos purificar de todo pecado. Então, para que Jesus pudesse ser o nosso Redentor, 3 questões eram importantes. A primeira delas, Jesus ele precisava ser capaz de pagar o preço pela nossa redenção. Abre sua Bíblia, 1 Pedro 1, 18 e 19. Paulo, pode ler para nós, por gentileza, meu irmão? Quando você achar, não te preocupa. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados a vossa dama e de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui, eu quero dar um exemplo, mas é uma questão que aconteceu no passado. Você já ouviu falar de uma coisa chamada indulgências? Perdão. Indulgências eram questões que no passado as pessoas achavam que poderiam comprar um lugar no céu para os seus entes queridos ou para si próprio. Vamos usar como exemplo aqui o Júnior, que é milionário. Vamos dizer que ele chega assim para mim e fala: pastor, eu quero te dar 100 mil reais para que o senhor guarde o meu lugar no céu. Eu que não sou besta nem nada, eu vou aceitar. Só que guardar o seu lugar no céu não está no meu poder. Porque eu não tenho esse poder de comprar ou de dar a salvação para ninguém. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que não foi mediante coisas corruptíveis. O que são coisas corruptíveis? Coisas que se corrompem. Algo que não é eterno. Então, não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram. Ou seja, nós carregamos uma herança de pecados desde Adão e Eva. Então, qualquer um que chegar, pastor, eu te dou 1000 aí para que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Eu não posso fazer nada por você. Ninguém pode chegar e falar: ó Deus, eu estou dando aqui de oferta R$1 milhão. Isso não tem valor nenhum. Por quê? O apóstolo Pedro responde: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, meus irmãos, assim como eu lhes disse, para que Jesus fosse o nosso, ou seja, o nosso Redentor, ele precisava ser capaz de pagar o preço pela nossa redenção, o seu sangue precioso. Mas também, em segundo lugar, ele precisava ser livre do pecado.
Hebreus 4,15 vai dizer o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Essas foram as maneiras que Jesus foi tentado e ele não pecou. E em terceiro lugar, para que Jesus seja o nosso Redentor, ele precisava voluntariamente dar a sua vida por nós. Veja João capítulo 10, verso 17 e 18. Vamos lá, abre sua Bíblia lá. João 10, 17 e 18. Quem achou pode ler. Verso 18, eu espontaneamente ou voluntariamente a dou. Então, meus queridos, essas três atitudes Jesus teve para ser o nosso Redentor. Ser capaz de pagar o preço da redenção, ser livre do pecado e voluntariamente querer nos redimir, ou perdoar os nossos pecados, ou levar sobre si os nossos pecados. Então, meus queridos, se ele tivesse cometido um único pecado, o seu sacrifício não valeria absolutamente nada. Mas porque a vida de Cristo foi perfeita, a morte e o seu sacrifício é eficaz para a nossa salvação. Vocês estão entendendo, pessoal? Realmente vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Porque essas são questões importantes. Se um dia alguém te perguntar assim, mas por que você deve crer em Jesus? Eu devo crer em Jesus porque ele pagou o preço para a minha salvação. A Bíblia diz que ele não tinha pecado. Ele venceu a morte. Ele voluntariamente entregou a sua vida para me salvar. São essas as atitudes que fazem de Jesus o perfeito Redentor, o perfeito Salvador. Agora, meus queridos, uma aplicação prática para cada um de nós, porque dentro da nossa igreja ou em todos os lugares existem dois tipos de pessoas. Primeiramente, eu me dirijo a você que já creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Nós precisamos agradecer a Deus diariamente sobre a justiça de Cristo sobre nossas vidas, pela justiça de Cristo sobre nossas vidas. Por quê? Porque nós não precisamos viver merecendo a salvação. Ninguém precisa viver merecendo a salvação. Pensa o seguinte, é gostoso ser amado, não é verdade? Você não gosta de ser amado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? Você não gosta disso? Todo mundo gosta de ser amado. Agora, se alguém é forçado a te amar, você vê na cara daquela pessoa a má vontade, talvez, de fazer as coisas, porque ela não te ama de verdade. Agora, o amor de Cristo nos encobriu, está sobre nós, e nós precisamos louvar ao Senhor por esse amor que nos alcançou, por esse perdão e esse sacrifício que nos redimiu. Nós não precisamos viver de alguma forma tentando alcançar algo que para nós é inalcançável, mas foi possível através do sacrifício de Jesus. Então, a graça de Deus nos leva a viver de uma maneira santa, uma busca incessante por lutar contra o pecado, sabendo que sempre nós pecaremos, mas existe o meio de nós voltarmos à comunhão com Deus,
que é confessando os nossos pecados. O outro grupo de pessoas são aqueles que não conhecem Jesus. Saiba que você não precisa carregar o peso dos seus pecados. Você não precisa. Cristo já pagou o preço, Ele te oferece perdão, liberdade e uma nova vida. É algo gratuito. Talvez por ser gratuito que existe tanta resistência. Alguns acham que perderão as coisas mais importantes da sua vida, que talvez é a felicidade que o mundo lhe oferece de fazer aquilo que você quiser. Olha, você pode fazer aquilo que você quiser, mas um dia você vai prestar contas. E aqueles que não creram já estão condenados a passar a eternidade longe de Deus. Mais uma vez, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu convido a você que não conhece Jesus, hoje pode ser o dia que você vai conhecê-lo como seu Salvador. Vocês conhecem a nossa prática, nós não convidamos pessoas a virem à frente, nós não queremos constrangê-los, mas podem chegar até nós. Manda uma mensagem, pastor, eu gostaria de saber como eu posso entregar minha vida a Jesus. As salas lá de baixo estão vazias, nós podemos sentar e conversar, você pode conversar com a minha esposa, caso seja uma pessoa do sexo feminino. Nós queremos abrir a Bíblia e poder lhe mostrar como você pode crer em Jesus. Não é algo miraculoso, não é algo mirabolante, você não precisa plantar bananeira, ficar meia hora de cabeça para baixo, não precisa de nada disso. A Bíblia fala que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação é algo fácil. Não é algo banal, mas é algo extremamente fácil. Para concluir, meus queridos, a vida perfeita de Cristo é a base da nossa fé e graças a Ele podemos ter certeza do perdão, da justificação e da vida eterna. Se você já crê, celebre essa verdade. Se ainda não crê, hoje pode ser o dia da sua salvação. Jesus está de braços abertos para receber a todas as pessoas. Quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos. Sempre nós fazemos esse tempo de reflexão. Todos, por favor, com as cabeças baixas e olhos fechados, porque somente você e Deus é quem conhecem o seu coração. Nós não queremos constrangê-los. Eu quero mais uma vez estender esse convite. Se na sua mente você tem tido dúvidas de como você pode resolver o problema dos seus pecados, como você pode resolver o problema da eternidade, se você não quer conversar comigo, tem tantos outros que você pode falar, o Eduardo, o Paulo, o Edson, tantas outras pessoas, o irmão Salomão. Temos a irmã Simone, a irmã Vania, a dona Nilzete, as suas meninas, tantas outras pessoas que podem auxiliar, você pode chegar e conversar. Se não queres fazer na igreja, aproveite a oportunidade, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Se você crê em Jesus, viva uma vida que procure honrar o Senhor. Se você ainda não creu em Jesus, é a sua oportunidade de crer e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. É uma salvação que está disponível e gratuita para todas as pessoas. Senhor, as minhas palavras e o meu desejo não chegam aonde o Espírito Santo do Senhor possa penetrar, porque não são as minhas palavras que salvam e nem a pregação pela minha eloquência, mas é a palavra do Senhor, o Santo Espírito agindo em cada coração. É o Senhor quem vai trazer a cada pessoa a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então eu oro por aqueles que em seu coração estão com dúvidas ou até mesmo lutando dentro de si, para que realmente entreguem sua vida a Jesus. Pessoas morrem todos os dias, Senhor. Crianças, jovens, adultos, idosos. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a morte é presente, mas isso é consequência do nosso pecado. Então, ó Deus, que todos tenhamos o senso de urgência
sejamos nós cristãos mais fiéis e aqueles que não têm Cristo possam renderem-se ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se é o seu desejo, você pode conversar comigo ou com uma dessas pessoas que eu citei, alguém da sua confiança depois do culto, manda uma mensagem para a gente lá no WhatsApp. Vamos ter o prazer de poder abrir a Bíblia e conversar com você sobre a salvação em Cristo, tá bom? Nós teremos o nosso social daqui a pouquinho. Não esqueçam de orar pelo nosso irmão Oséias. Depois nós prestaremos conta da oferta que foi levantada. Mas graças a Deus por aqueles que puderam. Houveram irmãos que falaram, pastor, a gente não pode fazer. Então, olha, se você não pode, ore. O que é mais importante nesse momento são as orações. Então, continuemos clamando ao Senhor que pode executar o milagre na vida do nosso irmão. Ore pela sua esposa, ore pelas suas filhas, ore pela família no geral, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos para o nosso tempo social.